Palestrante próximo com o seu currículo. Executivo com mais de 20 anos de experiência em cibersegurança, com forte atuação em desenvolvimento de negócios e estratégias comerciais. Atualmente atua como Business Development Manager na Fortinet, liderando iniciativas de vendas consultivas focadas em solução de SaaS, SecOps, possui sólida trajetória em liderança de equipes, pré-vendas, gestão de projetos e relacionamento com clientes estratégicos. Tema da palestra: o poder da IA para a resiliência cibernética do SOC. Muito obrigado, meu querido. Boa tarde, pessoal. Só passar a palavra aqui do nosso amigo. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu sou da WPI Soluções, né? Parceiro da Fortinet, parceiro do Guilherme. É um motivo de muito orgulho para a gente estar participando desse evento, vendo aqui tantos amigos, tantas pessoas conhecidas. A WPI é uma empresa genuinamente tocantinense, nós estamos com 12 anos de estrada aí já, tá? Trabalhando soluções de infraestrutura, né? Desde a parte de cabeamento, a parte de conectividade, né? E agora, por último, a parte de cibersegurança, sendo a Fortinet nosso maior parceiro, tá? Então, gostaria de deixar um convite, a gente está com o stand aqui, aos que quiserem dar uma passada lá, bater um papo com a gente, e agradecer e parabenizar o pessoal da organização também, que está muito legal o evento, acho que está somando muito para a nossa cena de tecnologia no Tocantins. Tá bom? Aproveitem, não vou me estender muito não, vou passar a palavra para o Guilherme aqui para ele continuar. Obrigado, viu? Obrigado, Wesley. Boa tarde novamente, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês, apresentando um pouquinho da nossa solução. O objetivo da apresentação é falar um pouquinho da AI, da inteligência artificial, ajudando as equipes de SOC. Para quem não sabe, a equipe de SOC é aquela que auxilia as empresas a identificar quando o ataque está acontecendo, identificar um log, tratar e poder responder a esse ataque iminente que está dentro da empresa. Para quem não conhece a Fortinet, nós somos uma empresa de cibersegurança. Nós existimos desde os anos 2000. O presidente é o Michael Z e o Ken Z, são dois engenheiros. Eles criaram antes do ano 2000 uma empresa chamada NetScreen, que foi a primeira versão com uma interface gráfica de Firewall. Eles venderam a empresa para a Juniper por 5 bilhões e fundaram a Fortinet no ano 2000. Então está fazendo agora 25 anos de empresa. Nós temos quase 800 mil clientes ao redor do mundo e a Fortinet já está com 14.800 funcionários e a gente tem escritório praticamente no mundo inteiro. Nosso escritório oficial fica em São Paulo, mas a gente tem de todas as regiões do Brasil. A Fortinet ela tem um atendimento em português que fica em Uberlândia, então a gente consegue atender os clientes falando português, falando aqui a própria língua. A gente sabe que de vez em quando tem um problema de rede, qualquer problema que seja, é difícil você abrir um chamado em inglês e tratar tudo em inglês. Por isso é importante a gente ter aqui um escritório que atende todo mundo, a gente consegue atender os chamados totalmente em português. E falando um pouquinho do desafio das empresas, né, é importante a gente destacar os conceitos básicos de cibersegurança, né? Primeiro, o cenário de ameaças. O cenário de ameaças é quando nós catalogamos todas as ameaças que uma empresa está sujeita. Então, um ataque de phishing, um ataque de negação de serviço, uma vulnerabilidade, fica dentro desse conceito. A ideia, no final do dia, é sempre avaliar o risco. Tá? E o risco, lembrando todo mundo, é a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade. Então, se eu preciso saber qual que é a ameaça e qual que é a vulnerabilidade, então o levantamento desse cenário de ameaça é muito importante. E a Fortinet sempre lança um relatório, que nós chamamos de Threat Landscape. Esse relatório de 2025 é dos meses de janeiro a junho. Tá? Então, no primeiro semestre, nós identificamos 374 bilhões, novamente, bilhões de atividades maliciosas. Lembrando, isso é de Latam, então é do México para baixo. O número fica mais impressionante quando nós vemos que o Brasil representa 84,17% de todos os ataques. Imagina o tanto de ameaças que nós temos aqui dentro do Brasil. Nós somos muito visados e, às vezes, não é nem pelo investimento que as empresas fazem em cibersegurança, e sim porque aqui é um negócio muito emergente. Então, a gente tem ameaças específicas que só acontecem no Brasil, e a gente precisa identificar e estar de olho nessas ameaças que acontecem. Passando um pouquinho, né, vocês podem imaginar ou pensar como que a Fortinet levanta esses números. Será que é um número comercial? Não.
cada equipamento da Fortinet, que é comercializado ao redor do mundo, a gente já tem 6 milhões de firewalls vendidos, a gente tem 20 milhões de caixas postais sendo protegidas, a gente tem 10 milhões de endpoints que ficam instalados nas máquinas, e a gente tem mais de 5 milhões de sandbox espalhados ao redor do mundo. Então, nós classificamos essas ameaças desse tráfego que passa pelo Fortinet, pelo FortiGate, por exemplo. Nós enviamos isso para o nosso FortiGuard Labs, e o FortiGuard Labs trata trilhões de eventos por dia, e aí a gente precisa de inteligência artificial para poder tratar essa informação, e a gente devolve essas ameaças identificadas para o nosso ecossistema. Então, ali vai ter identificação de um IOC, né, que é um índice de comprometimento, a gente analisa, manda para os equipamentos, como atualização, feed de segurança, os equipamentos que estão ao redor do mundo identificam o ataque, isso manda de novo para o FortiGuard Labs e a gente mantém esse ciclo bom de atividades identificadas e proteção dos nossos clientes. E aí, voltando um pouco para o número, né, de 374,8, 314,7 bilhões foi identificado pelo IPS. O IPS é um recurso que tem no FortiGate, na solução de Firewall, que ele faz a proteção quando um ataque está acontecendo. Então, o número maior são de ataques que estão direcionados às empresas, e ali a gente tem de atividade de malware 41,9 milhões e de botnet 52 milhões. Quando a gente coloca isso no MITRE ATT&CK, que é a divisão das TTPs, né, das táticas, técnicas e procedimentos, o número maior é de impacto. Então, de todos os ataques identificados, eles tinham o objetivo de derrubar a empresa, de roubar uma informação, de causar uma negação de serviço, de roubar o dado da empresa realmente. Quando a gente coloca isso do Cyber Kill Chain, que aqui já é um modelo militar, onde são 7 fases, e cada fase você precisa saber em que momento que o ataque está acontecendo, nós temos ali como destaque o crime como serviço na parte da arma. A gente não precisa mais do cybercriminoso, ele só tem que ser criminoso, porque a parte do cyber ele pode contratar na dark web. Aí ele pode contratar um serviço, que eles vão escrever um ransomware, vão escrever um script, ali para atacar diretamente as empresas. Então ele não precisa ser mais especializado em segurança, não tem que ser mais especializado em escrever um ataque, ele só precisa pagar isso pela internet. E temos a superfície do ataque, né? A superfície do ataque é tudo que está exposto. Ali todos os ativos, todos os computadores, todos os certificados digitais, tudo que é possível ser atacado é a superfície do ataque. E a superfície do ataque hoje em dia está muito maior, que a gente tem os servidores, não só dentro do data center, a gente tem o servidor na nuvem 1, na nuvem 2, no data center A, no data center B, e tudo isso aumenta a superfície do ataque. E aumenta também a superfície do ataque quando o usuário está de casa. Esse alerta da Anatel, hoje nós temos diversos streamings, né? Então tem Netflix, tem HBO, e algumas pessoas preferem comprar um IPTV para colocar na casa dela para não pagar esse serviço. E a Anatel alertou que tem 2 milhões de um desse IPTV chamado TV Box, né, que tem um malware dentro dele, que é o Bad Box 2.0. E o que ele vai junto? Né? Ele vai junto o malware, que ele tem o objetivo de roubar credencial, fraudes online, tudo isso, quando o usuário conecta a VPN, ele traz essa ameaça para dentro da empresa. Então, a superfície do ataque não é só dentro da empresa, é também na casa de cada funcionário. E aí, a consequência disso, né? Eu tenho um cenário de ameaças maior, eu tenho uma superfície do ataque maior, então a equipe de SOC vai ter mais log para tratar, vai ter mais ativos, porque é difícil você ter o log em uma ferramenta que fica isolado na rede, e quando você precisa correlacionar essa informação, você não consegue. E aí você perde a capacidade de identificar um ataque na hora que ele acontece. Esse aqui é o portfólio da Fortinet. Nós temos aproximadamente 90 soluções, tá? É bastante equipamento, é bastante serviço, é bastante solução, e a ideia é proteger o tráfego de rede, proteger o usuário, proteger os servidores em cada momento da conexão. E nós dividimos nosso portfólio em 3 pilares básicos, né? O pilar de segurança de rede, que é o Next Generation Firewall, uma solução de switch, uma solução de EP. A gente tem uma camada de SASE, é quando a gente leva todo o tráfego de rede para proteção da nuvem. Teve uma apresentação específica de SASE. Então, quando você precisa proteger o usuário que está em casa, você usa um SASE. E nós temos o pilar de Security Operation. Então, tudo de proteção, identificação do ataque, correlacionamento de evento, a parte do EDR, do anti-malware, é uma solução de SecOps que faz a proteção. E a inteligência artificial.
Como foi dito pelo nosso colega, tem um hype, né? Hoje em dia tudo tem AI. Então, tem, inclusive, escova de dente com inteligência artificial. Eu não sei ainda qual o motivo porque isso existe, mas deve ter alguma função. Mas quando que a inteligência artificial realmente é útil? Quando a gente tem esse ambiente. Quando a gente não consegue ver tudo que está à nossa volta, quando nós não temos visibilidade, quando a gente não consegue identificar um ataque quando está acontecendo, quando uma equipe do SOC precisa fazer uma configuração mais especializada e ele não consegue. É nesse momento que a inteligência artificial vai ser bastante útil. E aí, os atacantes também estão utilizando a inteligência artificial para ataque. A gente tem, atualmente, campanhas de phishing mais automatizadas. Então, antigamente, os gestores de segurança diziam, recebeu um e-mail, vê se tem algum erro de português. Vocês acham que a AI vai errar no português? Não vai. Está muito mais convincente. A gente tem criação de engenharia social com perfil, né, que você consegue identificar e levantar um perfil de qualquer empresa ou de qualquer pessoa para fazer um ataque mais direcionado. A AI está conseguindo adivinhar senhas muito mais rápido. Ela consegue também criar deepfake. Então, a gente tem vários exemplos hoje, todo dia nasce um. Alguém que recebe uma mensagem no WhatsApp achando que é um parente, mas não é. É realmente fake. E tem a parte do vídeo também que está crescendo demais. E o desenvolvimento de malware avançado. Como citei, você faz essa contratação de dentro de uma dark web e ali você vai ter toda a capacidade de gerar um ataque, fazer um ataque sem precisar desenvolver nada. E uma outra notícia, né, a criação de um ransomware, do começo ao fim, aconteceu um ataque em 25 é 100 vezes mais rápido do que um ataque comum ele levaria, e a AI foi aprendendo com os próprios erros. Ela escreveu o script, ela viu que estava errado, ela colaborou entre si, e ela fez um ataque tudo em 25 minutos, do começo ao fim. Aqui é outro exemplo que tem na Dark Web, né, que você pode contratar, por exemplo, para um ano. Nós temos para um mês 89 euros, para um ano 149 euros. Eles têm equipe de suporte, eles têm equipe de marketing, então eles conseguem atender muito bem um cybercriminoso de maneira muito rápida e muito simples. E no final do dia, o que realmente importa é isso para as empresas, na parte de segurança. Quanto tempo vocês conseguem identificar alguém que esteja na casa de vocês que não é um parente seu? Às vezes, alguns minutos. Entrou, viu uma pessoa que você não conhece, é um estranho. E na empresa de vocês? Quanto tempo vocês conseguem identificar alguém que não é um funcionário? Que está andando nos corredores, está olhando documentação e está conversando com as pessoas. Às vezes 1 hora, 2 horas, um dia. Mas fiquem pasmem a quantidade de tempo que as pessoas levam, que as empresas levam, para identificar um atacante dentro da empresa. São 258 dias. São 258 dias que uma pessoa, que um atacante, que um hacker está dentro das empresas, levantando documentação, levantando topologia de rede, vasculhando tudo, e aí você não consegue identificar. Porque o tráfego está às escuras. Você precisa de que alguma coisa traga visibilidade para você. E quem é que pode ajudar, né? É a AI novamente. A gente tem os dois lados da moeda. Você tem o atacante utilizando a inteligência artificial e você também precisa utilizar a inteligência artificial para se proteger. E as empresas, 50%, elas dizem que estão investindo em tecnologia avançada, machine learning, LLMs, investimento em solução de SecOps. Então, é um produto SecOps que vai identificar um ataque e vai proteger de forma imediata. E também a integração dessas soluções, que não adianta só ter um produto, você precisa ter 2, 3 produtos com todos integrados. E quando que a IA vai ser útil para o SOC? Né? Primeiro, uma configuração de firewall, ela não é complexa. Você precisa entender o seu negócio e criar a configuração. E 99% dos ataques poderiam proteger as empresas, mas não protegem porque elas não estavam bem configuradas. E não é por falta de dinheiro que as empresas estão sendo atacadas, mas sim pela falha de configuração correta. E 58% das empresas têm mais de 1000 regras de firewall. Então, aquele cenário que nós vimos que tem dificuldade para identificar e ter visibilidade, a gente precisa utilizar uma inteligência artificial. E a otimização das regras também é importante, porque a AI ajuda, né? Porque são 30% das empresas que precisam dessas regras, dessas 1000 regras de firewall serem ajustadas. Tem a política, alguém criou no momento certo, está certo, mas depois de uma semana o tráfego mudou. E aquela política já não protege mais as empresas. Então, a gente tem a visibilidade, que precisa ser aumentada para dentro das empresas que estão utilizando uma inteligência artificial. Elas protegem, identificando de forma autônoma um ataque e protegendo na hora que aquilo acontece. Eu não posso deixar para proteger um tráfego ruim do meu ambiente amanhã. Tem que proteger agora.
E elas também protegem a infraestrutura, tanto das empresas quanto daquelas fornecedores. E a Fortinet desenvolveu 3 pilares básicos da inteligência artificial. Primeiro, a FortiAI Protect, que a gente protege o tráfego de rede, com a capacidade, nós vimos que o atacante está conseguindo escrever um ransomware e fazer um ataque em 25 minutos. Quando isso acontece, a gente também pode readaptar as camadas de segurança para fazer a proteção. A gente tem o FortiAI Assist, e aqui é para auxiliar o pessoal de SOC a fazer uma configuração, a entender o log, a gerar um relatório, de modo muito simples, na ponta do dedo. E temos a proteção também das próprias LLMs. Como o nosso colega citou que as empresas estão montando as suas LLMs, a gente também precisa proteger elas. E o FortiAI Protect, tá? Que a gente faz a proteção ali dentro da solução de IPS, uma solução de DLP. Então a gente readapta todas as assinaturas, as configurações dos equipamentos, para conseguir identificar um ataque na hora que ele acontece. É muito importante também para o serviço de sandbox. O sandbox poderia levar alguns minutos para identificar aqui um malware no ambiente. Com a inteligência artificial, a gente faz isso em 30 segundos. E na parte do assistente, que é um consultor, você transforma uma pessoa de SOC nível 1 num especialista nível 3. Tá? E ali a gente tem a capacidade de reduzir a carga de trabalho da pessoa, porque ele vai ter na ponta do dedo ou solicitando via voz para gerar uma configuração. Você pode criar essa pessoa para fazer outras coisas dentro da empresa e a gente consegue interpretar e criar elementos muito complexos que tem dentro do ambiente, dentro da proteção. E tem um vídeo legal, que é o FortiAI criando uma política de segurança. Então ele vai fazer a solicitação via o chat, né? Então tem o Script Advisor, é um grande consultor, né? Então ele vai solicitar para criar uma configuração para liberar o YouTube de um horário específico. Não tem o áudio, né? Mas ele está solicitando via voz. Então ele captou ali. Então ele solicitou uma configuração do YouTube, né? Liberando das 8 às 5 da tarde, das 8 da manhã às 5 da tarde, da LAN e da WAN. Então ele fez a configuração sozinho e ali a pessoa que está gerenciando a solução só pede para aplicar e a configuração está feita. Então a política poderia levar algumas horas para ser feita, está sendo feita em poucos segundos. Esse exemplo também é bastante legal. Aqui a configuração de 2 túneis de VPNs, né, entre o ponto A e o ponto B. Como você precisa de 2 equipamentos para fazer a configuração de VPN, você precisaria configurar 2 caixas simultaneamente. Aqui ele vai fazer essa configuração, e o mais legal de tudo é que na topologia vai ter um desenho que foi feito à mão, ele vai interpretar essa topologia e vai adaptar a configuração para dentro do ambiente. Então ele está solicitando uma VPN site-to-site entre 2 equipamentos, e aqui é onde a mágica vai acontecer. Arrastou um desenho feito à mão, e aqui ele vai interpretar essa configuração, vai criar o script para os 2 equipamentos, aí a pessoa só confere e aplica dentro da solução. Então a gente faz a configuração, a gente interpreta um desenho e põe esses dados dentro do equipamento, e por fim, deixa eu só terminar de aplicar, a gente faz a parte de troubleshooting. O troubleshooting às vezes é muito complicado, você entender onde é que está um problema. E aqui a gente tem vários VPNs fechados e tem um túnel fora. Quanto tempo uma equipe de SOC levaria para identificar qual que é o problema desse túnel? Então aqui ele subiu essa configuração, agora tem um problema, ele precisa achar, fazer o troubleshooting, pode ser feita a solicitação via o FortiAI Advisor, que é o nosso consultor especializado, e ali ele identificou o erro da VPN, e aí ele sozinho já faz o ajuste. E configuração pronta. Você tem novamente todos os túneis VPNs em pé. Está terminando de fazer a aplicação no túnel, né? O túnel sempre tem a ponta A e a ponta B, configurado novamente todos os túneis de pé. E a proteção da própria LLM, né? A gente faz a proteção contra o envenenamento do modelo, é um dos grandes problemas da LLM. A gente protege contra acesso não autorizado, com uma solução de WAF, por exemplo. A gente protege contra prompts maliciosos e contra vazamento de dados. E ali é um conjunto de ferramentas, por exemplo, o FortiKnap, fazer a proteção da LLM que está rodando em algum ponto do mundo, em alguma cloud. O FortiDash para fazer a identificação das vulnerabilidades da LLM. O FortiWeb para proteger que quando um usuário tenta maliciosamente fazer o acesso à LLM, e o FortiDLP para evitar que o dado vaze. Foi comentado que tudo que você coloca no chat GPT, por exemplo, vira domínio público. Então, para evitar que esse dado vaze,
você precisa de uma solução de DLP. E ali nós temos recurso para isso. E para quase finalizar, aqui a gente oferece uma topologia completa de proteção de rede, mas isso não significa que esse ambiente tem que ser complexo. Ele tem que ser, claro, com muitas ferramentas, e aqui você pode integrar todas as soluções em uma única plataforma e elas se falam. Aqui é o conceito do Fabric. Então você pode ter um produto X, produto Y, e todos se comunicando e tendo a proteção necessária no momento correto. E realmente, para finalizar, uma inteligência artificial ajuda a identificar as ameaças conhecidas e desconhecidas imediatamente. A gente consegue diminuir a complexidade do ambiente, a gente facilita o atendimento de rede, a gente identifica os ataques que acontecem nos nossos parceiros e a gente consegue aumentar a capacidade das equipes de segurança até um nível maior de conhecimento e gestão dessas soluções. E aqui eu fecho a apresentação.